Você está no canal Zion Linhares. Há muito tempo eu tenho um estudo, um projeto, um sonho, pensamentos para apresentar para as autoridades, do trânsito, Ministério do Transportes, Detran, esse pessoal que tem a ver com a sinalização de estrada. A gente sabe, sempre recebe quase todos os dias reportagens pelo rádio, pela televisão, pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, o próprio YouTube. A gente sempre recebe notícias de acidentes que aconteceram, né? E esses acidentes, muitos levam à morte, às vezes, de muitas pessoas. Às vezes, quando não leva à morte, acaba com o carro fica sem condição nenhuma mais para funcionar. Então, quantos prejuízos nós temos diariamente no Brasil e no mundo de acidentes? E esses acidentes acontecem na estrada. Tem uma coisa que às vezes eu fico indignado, fico triste e fico me perguntando: será que naquela cidade, naquele estado, não tem autoridade que possa reclamar, possa resolver? Resolver o quê? Eu quero colocar aquela questão da curva da morte, a estrada da morte. Meu Deus, como é que um governante, como é que as pessoas que passam direto naquela estrada nunca reclamaram, nunca solicitaram, nunca fecharam a estrada, pedindo que se resolvam, às vezes, um problema tão simples. Basta tirar a curva, fazer reto. E nós sabemos que, infelizmente, a maioria das nossas estradas no Brasil tem curvas e mais curvas. Eu conheço, às vezes, trecho de 6 quilômetros, que eu contei 22 curvas, e cada uma mais complicada do que a outra, sem sinalização. Nessa não tinha sinalização e já morreram várias pessoas lá. Eu mesmo, pessoalmente, ia passando uma vez, tinha um rapaz caído de moto lá próximo à cerca, já estava todo quebrado, a boca cheia de sangue e só estava vivo. Liguei rapidamente para um hospital próximo, graças a Deus o hospital veio, mandou uma ambulância, mas não deu para salvar o rapaz, porque talvez ele estivesse ali já há horas naquele local. A gente fez o que podia ser feito, mas ele veio a falecer. Com certeza a gente sabe que isso tem a ver às vezes com bebida, mas foi criado, a lei seca e diminuiu a quantidade de mortes. No passado, a gente sabe que os carros tinham cinto de segurança, mas não era uma coisa obrigatória, a pessoa não pegava multa se não usasse, mas aí passaram a multar, então as pessoas passaram a usar o cinto de segurança e aí também diminuiu um pouco dos acidentes, de mortes. Acidente acontece às vezes, mas aí a morte às vezes evita. Tanto que quando a pessoa não está com cinto, ela é lançada para fora do carro e essas pessoas geralmente são as que morrem. As que ficam dentro do carro, às vezes no cinto, acabam escapando. Então eu tenho uma preocupação muito grande quanto a isso. E às vezes eu até fico admirado, porque na minha região, como acredito que na sua região, também tem muitos carros escolar que leva alunos, tanto o pessoal do fundamental, como do médio, como do ensino superior, para a escola. E o motorista faz o que quer. Os alunos às vezes vão reclamar para alguém e o motorista às vezes dá cacetada, o motorista fica chateado com aquela pessoa, deixa de falar com ela, dá trabalho para ela, às vezes até deixa ela na cidade e vai embora porque tem chateação dela. Se procurar a Secretaria de Educação, ou procurar o prefeito, ou o secretário de Transporte, às vezes também acha que é politicagem, acha que é isso, aquilo, outro. Mas quantos acidentes já aconteceram com ônibus, Ônibus de estudantes, estão estudando, que era para ter consciência de ter senso crítico de reclamação, saber que estão correndo risco, e às vezes deixam tudo para lá, aí quando acontece o acidente, é que as pessoas vão despertar para o que aconteceu, certo? Então, o meu pensamento, o meu
estudo aqui com vocês, o meu projeto, uma coisa que eu venho há muito tempo estudando, é essa questão de curvas. Quando eu vou numa estrada que eu não conheço aquela estrada, é claro que a gente tem que ir com mais cuidado, porque a curva que você vai fazer, você não tem certeza, você não conhece, não sabe se ela é bem fechada ou se ela é aberta. E o que acontece? Você entra numa curva dessa daí, sem saber, até na velocidade normal, às vezes numa velocidade de 80 km por hora, mas essa curva também pode existir lá alguma areia, algumas pedrinhas ou água, e também vai dificultar na hora de você fazer a curva. Mas você sabendo perfeitamente que como é a curva, o desenho que está na placa vai ser muito parecido com o desenho lá da curva. E não é tão complicado fazer. Eu vou dar aqui a dica. Eu gostaria que esse vídeo chegasse até as autoridades que podem fazer isso. Tem como fazer isso. Porque o gasto não vai ser gasto, vai ser um investimento na vida das pessoas. Eu acredito que vai cair muito, né, a questão de acidentes e questão de mortes, questão de estragar carros. Então as pessoas vão fazer uma curva, de repente dar aquela freada para poder conseguir fazer a curva. E nessa freada, tenha cuidado, você que é motorista, se você frear de uma vez, segurar o carro de uma vez, pode o freio não pegar nos 4 pneus, né, ao mesmo tempo, e aí você vai capotar. Você que vem no caminhão carregado, aquele caminhão bem alto, de repente você vai entrar numa curva dessa, vai frear, o caminhão pode também deitar. E assim por diante. Tem gente que vão uma viagem longa, às vezes viaja 1000 quilômetros no dia. Então o que acontece? O motorista, por não conhecer a estrada, ele vai toda curva, aquele freando, aquela coisa, né? Vai freando. Ou então, na curva ele vai fazendo assim, na curva, para entrar na curva, né? Gente, toda curva, ela tem uma certa quantidade de grau. Ninguém sabe porque não mediram e não sinalizaram. É até uma ideia aí para o pessoal que faz fabricação de carro, né? Eles já botaram tanta coisa, né, no carro como informação, que eu acredito que fica aí a dica para quem vai construir carros daqui para frente, que coloque também essa dica de quando você dá uma girada aqui para a direita ou para a esquerda, no visor do carro diga quantos graus seu pneu está virado, ou para a esquerda ou para a direita, que vai facilitar muito nesse estudo que eu vou apresentar para vocês. Porque é pena de muitos jovens com muitos sonhos, né, com muitos projetos se acabarem em nada em uma curva. E quanto a essa questão do motorista, né, que vai freando todo tempo, a pessoa vai para frente, vai para trás, vai para frente, vai para trás, que isso aí tem a ver com a física, você sabe muito bem. Ou então você vai para um lado e ele leva para um lado e leva para o outro na hora da curva, a pessoa lá depois de alguns quilômetros, né, já começa com dor de cabeça, começa com enjoo e fica enfesado, né? Tem gente que adoece. Pelo menos eu tenho uma pessoa da minha família que adoece com essa questão de tanto freio para cá, freio para lá, né? Quando a pessoa dá aquele freiozinho lento, até que é normal a pessoa ir para frente, mas vai lento e volta lento. Mas tem uns que dá aquelas freadas de uma vez, você falta bater a cabeça lá na parte da frente do carro. Às vezes até gente que bate, tem gente que fere a cabeça, fere a boca, às vezes, né? Se não tiver de cinto, principalmente. Então o projeto é esse aqui, gente. Eu peguei um transferidor, fiz aqui, né? Não sei se vocês vão ver direitinho, mas eu fiz aqui no transferidor, coloquei 180 graus para esse lado e 180 para esse lado, porque você sabe que são 360 graus uma circunferência. Mas para facilitar eu fiz isso aqui. De repente, aqui é a estrada, tá? Aqui nós temos a estrada. Vamos dizer que isso aqui é a estrada, né? Aqui é a estrada. E nessa estrada, de repente você se encontra com a curva de aproximadamente 140 graus, certo? 140 graus. Aí você vê o desenho lá na placa que você olhou antes de entrar na curva, você olhou que era 140 graus e tá o desenho feito dessa forma. Então você vê que dá para fazer a curva mais tranquilo. Você não vai ter tanta dor de cabeça para fazer uma curva dessa, certo? E de repente você vai numa estrada estadual, vai entrar numa estrada federal.
Claro que às vezes forma aquele sinal em forma de T, entroncamento em T, que você tem que entrar para a direita ou entrar para a esquerda. Então, quanto mede, né? Quanto mede uma curva dessa? 90 graus. Então, se você vem de longe, você já vê aqui, né? A curva nesse formato, 90, aí você vai ter dentro da curva, você vai ter escrito 90 graus à direita. Se por acaso você quer ir para o outro lado, né? Quer ir para o outro lado, 90 graus. Então você vai ter dentro da curva, ó, 90 graus à esquerda, né? 90 graus à esquerda. Então fica fácil você saber que tem que diminuir a velocidade, porque uma curva dessa, né, se faz dentro da cidade. Toda cidade é assim. Você quer dobrar à direita ou quer dobrar à esquerda, vai dar uma curva de 90 graus. E a gente faz lentamente até mesmo, porque tem que ver se vem algum outro carro, se vem alguém de moto, se vem alguém um pedestre, né? Por exemplo, aqui, você tem uma curva de aproximadamente 150 graus, certo? Aqui a curva é mais ou menos isso aqui, ó. 150 graus à direita. 150 graus à direita. Então, numa curva dessa daqui, muitas vezes nós temos ambulâncias, temos carro de polícia, carro de bombeiros, que tem que trafegar e às vezes precisam para ir ao socorro de quem está passando por alguma doença, sei lá, um incêndio que está acontecendo em algum lugar, o bombeiro tem que chegar lá. Então, numa curva dessa aqui de 150 graus, o motorista que vai aqui, existe uma possibilidade dele ver se vem algum outro carro aqui. Então ele usa, claro, tem que usar as sinalizações dele, né? Luzes, sirenes, né? Alerta, aquela coisa todinha que vai correndo além do normal, porque tem que salvar a vida de alguém. Então até facilita para o cara fazer mais tranquilo, apesar de que a sirene, as luzes já está dizendo, ó, saia do meio porque é urgência, né? Então veja só, o estudo seria esse aqui, né? Você vai fazer uma curva de mais ou menos 110 graus, 110 graus. Aí você tem escrito aqui 110 graus à esquerda, né? 110 graus à esquerda. Ou, né, se for à direita, por exemplo, você tem uma curva de 60 graus. Será que existe curva de 60 graus? Né? Será que existe? Claro que existe. Existe curva de todo jeito, né? De todos os graus. Mas aí, algumas pessoas devem estar dificultando a coisa. Tá dizendo, mas vai ficar muito difícil, né? A gente não sabe. Se você tirou a sua carteira de motorista, é porque você sabe ler. É porque você estudou a legislação. Então, se você sabe que uma curva está lá, né? Sempre que vê aquela, é desse jeito assim. Aí tem uma setinha, ou para cá. Pronto, só diz que é uma curva. Aqui não, além de dizer que é uma curva, vai ter o desenho da curva, mais ou menos, né, proporcional ao que está lá, igual ou proporcional ao que está lá, e ainda está dizendo aqui quantos graus é essa curva. Uma coisa para facilitar, quanto maior a quantidade de graus, menor é a curva, né? A curva é mais aberta. Por exemplo, aqui, 135 graus, a curva é mais fácil fazer, ela é mais aberta. Mas se você pegar uma curva de 60 graus, ela é mais fechada. Aí então tem aqui, 60 graus, né, à direita. Então é mais difícil fazer essa curva. Então você vai ter que diminuir, né? A pessoa curva de 45 graus, você vai ter quase que parar ali para fazer essa curva. Existe. Tenho certeza que vai existir essa curva em algum lugar, você vai encontrar, né? E você, papai, você, mamãe, que tem seu filho, né, que tirou a carteira de habilitação, vai fazer viagem, você não pode ir. Pelo menos eu tenho uns filhos que já dirigem, tem carteira de habilitação, como diz lá em São Paulo, o paulista chama de carta, né? Tem um carta, né? Então,
eu ficaria muito mais tranquilo se ele, ao sair para fazer uma viagem, tivesse as curvas sinalizadas com a quantidade de graus e mais ou menos o desenho da curva que ele vai fazer. Porque muitos pais já tiveram notícias tristes pela madrugada, são acordados dizendo: olha, nós aqui encontramos um carro tal, placa tal, e a identificação do motorista, o nome dele é tal, a noiva dele é tal, então, aliás, uma mulher que está aqui é tal. Aí você diz: olha, isso é meu filho, isso é minha nora. Desespero. Aí você pergunta: como foi isso? Olha, ele sobrou na curva. Não sei se ele dormiu, porque sempre tem aquela história, né, do jumento. É porque tinha um jumento, ia passando uma criança. As pessoas querem justificar a burrice que fizeram, né, de entrar numa curva em alta velocidade, porque nós sabemos a velocidade que temos que correr numa estrada. Até tem lá, né, as placas dizendo onde você vai correr na velocidade de 60, de 40 ou de 80, né, uma coisa desse tipo. Você tem aqui, tem algumas estradas por aí, alguns estados, né, que a gente tem estrada bem retas, anda vários quilômetros numa reta. Então pronto, você colocaria a seta nesse sentido, né, teria que ter a setinha lá, porque você sabia que ali você teria vários quilômetros de estrada reta. Então essa é a contribuição que eu gostaria de dar como pai, como professor, como escritor, né? Tem esse livro aqui, primeiro livro que a gente lançou, chamado Nascemos para Brilhar. Eu acredito que todo mundo nasceu para brilhar. E tudo que a gente faz é querendo brilhar, é querendo ser feliz. Mas tem gente que exagera, acha que a droga, né, acha que a prostituição, acha que a bebida demasiada poderá trazer felicidade, poderá trazer brilho para ele. Não, é estudando, né, é respeitando os pais, é respeitando as leis. Eu até digo em uma frase que se as pessoas conhecessem a palavra de Deus, conhecessem a Constituição Federal e praticassem, colocassem em prática o que tem ali, teria uma vida realmente brilhante, né? Seria bem melhor. E tem um segundo livro que a gente lançou também, né, que é a Hábito, Aprendizagem e Foco. Temas muito bons, muito bom de ler. As pessoas que leram gostaram muito, já me procuraram para parabenizar. E estamos com outros livros já aí para lançar. O próximo livro, eu vou lançar esse ano ainda, vai ser Diálogos e Instruções. Diálogos e Instruções ou Diálogos e Lições, somente para, né, família, para pais, né, os pais, para os jovens, para brilhar realmente, ser feliz. Então tá aí. Se você acha que é difícil, então você vai entrar numa curva de 150 graus, essa bolinha em cima quer dizer grau, à direita. Ou então você pode estar entrando à esquerda, então você vai ter 90 graus à esquerda. Então não é obrigado fazer uma placa para cada grau. Ixi, mas são 180 graus, vai ser 180 placas? Não. Você vai se fazer umas placas que vai estar em torno. Por exemplo, se você quer fazer aqui uma placa para 150 graus, né, aqui ela serve tanto para 150, 140, mas você tem ideia de como é que está essa curva. Então esse é uma contribuição que a gente quer dar. Pedimos às autoridades aí, pedimos às pessoas que se inscrevam no canal, que compartilhem essa notícia, essa mensagem que a gente está passando, porque eu não vi em lugar nenhum no Brasil, eu não vi em lugar nenhum do mundo esse tipo de estudo. Foi uma coisa que meu coração tocou quando eu passo numa estrada, que eu vejo uma curva num desenho. Eu disse: que bom que eu soubesse quantos graus seria essa curva. Que ótimo seria se tivesse o desenho parecido, igual ou parecido com a curva realmente. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas choram até hoje a perda de pessoas amadas por causa de
uma curva. E nessas curvas, como eu digo já em outros vídeos, passa todo tipo de motorista, passa todo tipo de gente. Quem não é motorista é passageiro, mas passa pessoas simples, humildes, mas passa pessoas também que têm bastante dinheiro, têm bastante estudo, passa vereadores, prefeitos, deputados federal, estadual, senadores, passa governador, passa presidente da república, passa delegado, passa juiz, passa promotor, estudantes, e passam nessas estradas e não dizem nada. É só acontecendo os acidentes, as mortes, e fica por isso mesmo. Tem uma cidade vizinha aqui da minha cidade que dá 12 quilômetros daqui para lá. Mas lá tem uma curva que já batizaram a curva da melancia, a curva do S. Lá tem várias mortes que já aconteceram lá. Várias mortes. Vários acidentes que às vezes não morrem, mas o carro fica totalmente danificado. A pessoa, eu sei que você talvez tenha alguém na sua casa, ou você conhece alguém que está de cadeira de roda, porque quebrou a medula óssea e paralisou, ou quebrou aqui no pescoço, aí fica tetraplégico, só mexe com a cabeça, com a boca, com os olhos, por causa de curva. Talvez se soubesse que a curva era ontem mesmo, eu recebi um vendedor na minha casa, que a gente conversou sobre 2 rapazes que eu conheci numa loja, e ele era dessa cidade, a gente comentou sobre a morte dos rapazes. E ele disse, não, é porque ele vinha em alta velocidade, aí sobrou na curva. Ele sobrou na curva. Talvez o cara vendo a quantidade de perigo que pode ser aquela curva, que ela é muito fechada, ele pode, rapaz, ter consciência e diminuir. Porque a gente não é obrigado a conhecer todas as estradas que ninguém anda. A gente anda nas estradas da região da gente. Mas nessas estradas que a gente às vezes pega um passeio para mais longe, quer ir em um carro, seria ótimo, ótimo. Eu tenho certeza que o governo municipal, estadual, federal irá economizar muito em gastos com pessoas que vão ficar anos e anos em hospital, ou vão ter que se aposentar porque não tem mais como trabalhar porque ficou todo quebrado. A pessoa não vai poder estar mais no seu lazer, né, ir na sua missa, no seu culto, ir lá no seu futebol, na pescaria, porque está acidentado por ter entrado numa curva e não sabia o perigo que tinha naquela curva. Então, a contribuição está dada, espero, né, que seja estudado. Estou à disposição, se quiserem me chamar para a gente conversar sobre esse projeto e colocar em prática. Você, prefeito de alguma cidade que pode ouvir esse vídeo, você vereador, você secretário, faz a experiência dentro do teu município, pelo menos isso. Ou algum governador que se importe com a qualidade de vida das pessoas, faça no seu estado, né? Se puder, faça essa experiência, como você vai saber que realmente tem sentido, que a coisa funciona, ok? E dentro da curva, além de você colocar, né, por exemplo, aqui os 150 graus à direita, né? Você vai colocar 150 graus à direita, você poderia até colocar embaixo, em média, a velocidade que a pessoa poderia entrar nessa curva. A pessoa tem a quantidade de graus e tem a quantidade de velocidade que a pessoa possa entrar na curva sem nenhum perigo. Mais uma boa. E eu acredito aí que as pessoas que constroem os carros, né, fabricam os carros, tem como fazer, né, um dispositivozinho, quando você virar aqui a direção, você saber que grau você está entrando. E, por favor, né, quando você entrar numa curva, deixa esse negócio, a gente que entra na curva vai fazendo assim, né? Não, quando os engenheiros, se for bons, se o engenheiro for bom, né, o engenheiro vai fazer uma curva que ela, pelo menos em Fortaleza, que é a capital do meu Ceará, tem lá um local que a gente sai da BR-116 para sair, para ir para algum bairro de Fortaleza, mesmo para ir lá para o Maracanã, era isso. Maracanã não, para o estádio de futebol do Ceará, Castelão. Quando você está na BR que vai sair para ir para o Castelão,
Gente, é legal demais, eu já fiz essa experiência. A gente sai da BR e entra, aí eu seguro a direção, seguro aqui. Aí deixa o carro ir. O carro vai sem eu mexer direito, nada, fico segurando dentro daquele grau, daquela curva. O carro vai, quando chega no final, que é para entrar, né, na via que dá acesso aos bairros, aí tudo bem. Mas é tão bem feito, quero parabenizar o engenheiro que possa ter feito aquelas obras, né? Como também quem vai para a cidade dos funcionários também, para pegar a Oliveira Paiva. Meu amigo, você entra na curva e segura, não precisa estar, certo? Porque você fica nesse negócio aqui, vai desgastar pneu, né? Imagina, você entrar em outras curvas por aí, você vai ter desgaste de pneu, você vai ter desgaste de freio, pode ter desgaste de suspensão. Quantas vezes talvez não aconteceu um acidente numa curva muito doida, você dá aquela freada rápida e uma suspensão vai e quebra, uma roda saca. Então fica aí. Deus abençoe, que você compartilhe, que você bote para frente nesse vídeo para as pessoas evitarem, né, mortes, acidentes, prejuízos, porque nós nascemos para brilhar. E eu acredito que você também. Obrigado. Fique com Deus.